Bora falar sobre o diagnóstico atual do seu escritório de contabilidade. Eu acho fundamental a gente entender quais são os pilares, né, que sustentam o seu escritório como um modelo de negócio. Então, a gente basicamente tem aí 3 grandes pilares que a gente define na contabilidade consultiva. E, assim, tudo que eu falar aqui, gente, os exemplos que eu der sobre planejamento estratégico são exemplos práticos, aplicáveis dentro de um escritório de contabilidade que quer utilizar ou já aplica a contabilidade consultiva, né? Então, eu vou estar sempre remetendo à questão da contabilidade consultiva. Então, né, assim, quando eu falo dos pilares do modelo de negócio contábil, eu vou estar sempre remetendo ao modelo de negócio com a aplicação da contabilidade consultiva. Então, a gente basicamente aí tem 3 pilares aí que regem o seu modelo de negócio. Pessoal, se tiver aí alguma coisa na transmissão, estiver dando pau, em termos de ficar parando, em termos de ficar dando bizil aí na imagem, no som, avisem no chat que está travando, que está sei lá o quê, que aí eu dou um refresh aqui para poder, né, as coisas ficarem tranquilas, né? Que a gente sabe que a internet no Brasil para transmissão é uma porcaria. Eu estou na minha casa, né? Então, assim, eu moro no interior, eu moro na roça, e aqui a internet, nossa, é péssima. Mas, enfim, eu acho que vai dar tudo certo. Até agora ninguém reclamou da transmissão, mas então, beleza. Vamos lá, então. Eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa, nesse kit de planejamento estratégico que vocês estão baixando aí, vocês vão ver lá uma planilha, matriz diagnóstico contábil, tá? Essa planilha é a que vocês vão fazer para entender justamente esse você está agora, para poder entender quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são seus pontos de melhoria. E aí eu estava falando, né, dos 3 pilares, então a gente sempre vai remeter à parte de vendas, a parte comercial do seu escritório, como que está seu crescimento, como que está seu faturamento, como que está a sua aquisição de clientes atual, qual vai ser a sua meta para 2020, né? A gente vai entender como que está seus processos internos e a sua liderança de equipe, né? Como que está o seu time hoje, como que está seus processos hoje e quais serão seus objetivos para 2020. Então, segundo pilar, a parte gerencial. E terceiro pilar, a parte de relacionamento com o cliente. Então, como que está aí essa parte, essa interação com o seu cliente? Como que está a satisfação dos seus clientes, o atendimento? Como que está esse nível de serviço que você entrega hoje? Está satisfatório, não está? Então, a gente vai usar aqui métricas para poder entender quais, né, assim, como que a gente vai mensurar essas 3 bases, a parte de vendas, a parte de processos e equipe e a parte de relacionamento e entrega de serviços, como a gente vai mensurar como está hoje e como que a gente vai planejar isso para 2020, ou seja, quais são as metas e as métricas de acompanhamento que a gente vai utilizar para ver se você está atingindo, né, os seus resultados ou não, beleza? Alguém está falando aqui, olha, Matheus, olha aí, ó, Fê, o zip enviado pela Carol não está abrindo. Então, pessoal do marketing aí do NuConte, olhem isso, por gentileza, que aí está dando algum problema no material. Se alguém tiver conseguido baixar o material, fala aqui, tá? Se estiver abrindo, se estiver ok, fala aí, porque às vezes é só o caso aqui do Guilherme, mas se ninguém estiver conseguindo baixar, fala aí também para o pessoal do marketing conseguir olhar, tá bom? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês a importância de você entender o seu cenário atual. Então, vou compartilhar a minha tela e mostrar para vocês o resultado do diagnóstico de uma empresa contábil com base nesse material que eu compartilhei com vocês. Então, aí nesse material tem uma planilha que vocês vão preencher e que eu vou mostrar aqui agora é o resultado disso. É como se eu estivesse apresentando para você os resultados daquilo que você preencheu naquela planilha, ok? Aí, ó, o pessoal está falando aqui que está abrindo normalmente. Então, o pessoal do marketing está abrindo normalmente, galera. Valeu. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês um diagnóstico de uma contabilidade. Aqui tem 30 slides, mas eu não vou gastar todo o tempo para poder mostrar isso. Eu só quero
que vocês entendam, né, que esse material que vocês vão receber aí, ele tem um gráfico de radar que é mais ou menos assim, né? A gente tem aqui, no caso, 5 pilares, né, de planejamento estratégico, de consultor, de gestor, de vendedor e de relacionamento, né? E aqui a gente tem três linhas, que é a linha onde abaixo dela é um ponto, são seus maiores pontos de atenção. A linha, que é essa linha aqui, que é mais azulada, né? A linha, um roxo mais clarinho, é aqui, ó, daqui para cima é só sucesso, então é a meta, é o objetivo, é o ideal, né? É o cenário ideal. E aqui com o roxo, a linha mais forte, é o resultado. Então, aqui a gente simulou o resultado de uma empresa, de um escritório de contabilidade, onde ele é fortalecido nessa parte de planejamento estratégico e na parte de vendas, mas aqui na parte de consultor, né? Ou seja, a parte de aplicação da contabilidade consultiva e a parte de relacionamento com o cliente, a gente tem deficiências. Então, é importante a gente entender esse cenário atual, justamente para você ver onde você vai focar, porque, assim, é claro que você tem que fortalecer todos os pilares do seu escritório, mas onde que está doendo mais, sabe? Às vezes você acha que você precisa primeiro cuidar dos seus processos internos. Mas quando você para um tempo para poder preencher esse diagnóstico que está aí no material que eu compartilhei com vocês, e quando você começa a fazer esse processo de autoconhecimento, né? Autoconhecimento do seu próprio escritório, dos seus próprios resultados, você começa a refletir mais sobre isso, às vezes você vai se deparar com um resultado onde, na verdade, os seus processos internos estão até legais e você precisa focar mais no relacionamento com o cliente, né? Às vezes os processos estão ok, o problema está sendo justamente na parte da entrega do serviço, ou seja, até a parte do processamento, né, de todos os serviços dentro do escritório, está tudo certo. Agora, a partir do momento que você entrega isso para o seu cliente, de alguma maneira a expectativa do seu cliente não está sendo atingida, está abaixo da expectativa, tem alguma coisa acontecendo no relacionamento entre vocês. Ou seja, então a gente tem que fortalecer muito mais essa parte de relacionamento do que a parte de processos internos. Então, esse resultado aqui do gráfico de radar é importante para você saber priorizar, saber por onde que você vai começar, né? Aí aqui, por exemplo, a gente tem, né, um nível de eficiência do escritório, então aqui a gente tem uma eficiência abaixo do esperado, aqui está uma eficiência dentro da média e aqui já está acima da média. É interessante, assim, isso que eu estou mostrando para vocês é um relatório de diagnóstico que nós do Nuconte fazemos com os escritórios de contabilidade, tá? Então, todo mundo que procura a gente, que procura os nossos serviços, procura a nossa consultoria, a gente primeiro realmente tem que entender onde que está esse escritório, entender o cenário desse escritório antes de começar qualquer trabalho, né? E aí é interessante aqui, ó, que, né, aqui a gente tem também o resultado desse diagnóstico geral, numa outra visão, numa visão mais de gráfico mesmo. Então, a gente vê aqui claramente que a parte de relacionamento e da parte de consultor, né, a parte de entrega da contabilidade consultiva, são as mais comprometidas, são as mais prejudicadas aqui no escritório, nesse escritório aqui. Bom, e aí que, por exemplo, na parte de contador-vendedor, né? Você sabe como que está esse funil seu atual? Quais são, quantas propostas você entrega por mês? Qual que é a conversão dessas propostas? Quantos clientes você tem conseguido por mês? Então, na parte de vendas, é interessante você ter essas métricas, essas medidas, né? Para que a gente possa entender onde você quer chegar em 2020. Nesse caso aqui, olha, a proposta aqui, ó, ele faz 10 propostas, tem 33% de conversão em um novo cliente. A proposta agora é que ele faça 6 propostas, porém propostas mais consultivas, propostas com os clientes certos, né? Não é distribuindo proposta para todo mundo, não é assim que você consegue fechar mais contratos, né? É fazendo a proposta para o cliente certo. Né? Então, você vai fazer menos propostas, mas sua taxa de conversão vai ser 50% maior, e isso vai te dar 3 novos clientes por mês. Então, essa é a nossa meta, de
um cliente para 3 clientes novos mensais, ok? Então, essa seria a meta para o pilar de vendas do seu escritório. É um funil de vendas bem curto, né? Bem simples. Mas, cara, quanto mais simples for essas metas e essas métricas de acompanhamento, mais fácil vai ser você enxergar esses resultados e você acompanhar o atingimento ou não desses objetivos, né? Aqui a gente tem também, aqui, olha, um cenário atual versus planejado. Então, aqui, olha, o atual, a gente tem aqui, olha, esse resultado aqui é o resultado que o escritório de contabilidade atingiria com esses dados atuais, ou seja, conseguindo um novo cliente por mês. Então, esse aqui é o atual. Agora, se a gente planejar com base nesse novo funil aqui, com 3 novos clientes por mês, esse é o resultado que a empresa vai atingir, ou seja, um resultado bem mais exponencial, né? Com 3 novos clientes, a empresa vai sair de um faturamento de 127 mil para um faturamento de 200 mil no Q4. O Q4 é o quarto trimestre, no caso aí, de 2020. Ok? Bom, lembrando que isso daqui, olha, é um exemplo de resultados que são dados diante do diagnóstico atual do seu escritório de contabilidade. No material, vocês vão ter acesso a essa planilha, onde você vai preencher lá, e essa planilha vai te dar alguns desses resultados que eu estou mostrando. Esse é bem mais completo, que é o que o Nuconte usa para os seus clientes atuais, né? E o que eu estou compartilhando com vocês é uma parte desse conteúdo aqui, desse material que eu estou mostrando para vocês agora. Beleza? Bom, então aqui a gente tem aqui, ó, qualidade das vendas e processos do escritório. Então, a parte de processo a gente tem 60%, o onboarding 80%, a parte de venda 60%. Então, aqui tudo são métricas para a gente entender o cenário atual do escritório, onde que ele está e aonde que a gente vai chegar. Aí, deixa eu pular aqui alguns slides e mostrar um negócio interessante aqui para vocês. Deixa eu ver onde que está essa parte aqui. Olha só, aqui é interessante a gente entender também, né? Porque se você não sabe qual que é o benchmark do mercado, você não sabe se você está bom ou se você está ruim com relação a determinada métrica. Nesse caso aqui, a gente tem um benchmark em relação cliente e funcionário. Olha só, nesse caso, o resultado desse escritório foi bem abaixo da média do mercado. Olha só. Então, ele está aqui, né, numa relação, número de funcionários com relação a cliente, ou seja, a gente está aqui com uma ineficiência do escritório, sendo que na média do mercado a gente tem esse patamar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, 6 funcionários atendendo, em média, aí 60 clientes, né? Nesse caso aqui, a gente tem um funcionário, né? Ou 0 funcionários aqui, atendendo quase 60 ou 60 ou 70 clientes, né? Então, a gente tem esse caso aqui para poder corrigir também. Qual que é a relação de cliente funcionário do seu escritório hoje? Compartilhem aí no chat, para que vocês que estão aí assistindo ao vivo também possam ter esse benchmarking aí ao vivo, né? Quantos clientes cada um dos seus funcionários atende hoje? Bom, e aí, para poder encerrar essa parte aqui de diagnóstico, né? A gente constrói aqui um ciclo ideal, né? O que a gente considera como sendo ou seja, é quase um PDCA, né? Essa é uma ferramenta para que a gente possa construir um ciclo ideal de como que deve ser todas essas bases, esses pilares aí do escritório. Então, primeiro, a gente, né, se a gente cultiva um bom relacionamento com os clientes, a gente vai ter uma melhora nos resultados, a gente vai ter também um alto engajamento dos clientes, a gente vai ter menos tempo no operacional, a gente vai ter mais tempo para relacionamento,
aumento de indicações e crescimento do escritório, né? Então, nesse caso aqui, o ciclo ideal é, já que a fraqueza, né, do escritório ali estava justamente na parte de relacionamento, o ciclo ideal que a gente construiu para esse escritório foi justamente esse. O cultivo de um bom relacionamento é o que vai fazer o crescimento do escritório em melhores indicações, né? Então, de trás para frente. E é dessa forma a gente vai ter mais tempo para relacionar com os clientes, menos tempo para poder ficar no operacional. Se a gente tiver um alto engajamento dos clientes, a gente vai ter melhores resultados e, consequentemente, um bom relacionamento. Então, o ciclo serve de trás para frente, de frente para trás. E aí, como é que está esse ciclo de vocês hoje? Está um ciclo ideal ou está um ciclo vicioso? Um ciclo onde você tem um mau relacionamento com o seu cliente, e aí a consequência disso são processos mal feitos, processos que não atendem às expectativas do cliente, aquele cliente também, né? Às vezes você tem clientes com perfis muito diferentes entre si, e aí você acaba criando vários processos internos diferentes no escritório. Sua equipe não se relaciona bem com o cliente também, acaba que a equipe fica sempre dando um jeito ali de se adaptar a uma série de exigências desse cliente, com medo, às vezes, de conversar, não é nem enfrentar o cliente, porque enfrentar, confrontar, nem são as palavras adequadas, mas às vezes a sua equipe ela tem realmente dificuldade de relacionamento, né? Não sabe pedir, não sabe conversar, não sabe mostrar para o cliente qual seria a maneira correta, a maneira mais ideal, né? Para que ele enviasse os documentos, enviasse as notas, enviasse todos os insumos ali para processamento. Como o cliente manda tudo desorganizado e não existe esse diálogo entre a sua equipe e o cliente, a sua equipe fica ali, olha, se matando cachorra grita, aquela loucura toda, faz 21 mil operações diferentes só para poder se adaptar, às vezes, a um cliente que pode ser um cliente difícil, mas que também, se não houver diálogo, fica realmente complicado a gente fazer as coisas ficarem padronizadas. É ou não é? Como é que tá esse ciclo seu? Tá bom ou tá ruim? Então, beleza, olha, para você que baixou o material, preencha lá o seu diagnóstico atual do seu escritório, para você entender onde você está, faça seu funil lá de crescimento, né? Então, assim, gente, conseguir novos clientes para 2020 tem que ser meta de todo mundo, né? Vamos combinar que não dá para a gente não, assim, você pode até não conseguir, assim, não crescer em número de clientes, né? Mas, enfim, manter, né, a base, porque a gente sabe, né, que clientes vão e vêm. Então, para que você mantenha a sua base de clientes, para que você cresça a base de clientes, você precisa, sim, ter como uma das suas metas para 2020 o seu funil de vendas ali, né, a quantidade de propostas, a quantidade de conversões e a quantidade de novos clientes por mês. E, gente, considere sempre, com relação a novos clientes por mês, a taxa também de evasão de clientes. Porque às vezes a pessoa ela faz a conta pensando assim, não, 3 novos clientes por mês. Então, 3 em janeiro, fevereiro são 6, março são 9, tá, mas e os clientes que saem? Então, a gente tem que também considerar a taxa de saída, a taxa de evasão de cliente, para que essa conta sua aí fique boa, para que você não faça conta fora da realidade, fora do padrão aí. Ok? Bom, então até agora, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat. O Tomás aqui está perguntando, vai ficar gravado? Vai, Tomás, sempre fica. Então, você pode... só que assim, o que acontece? Depois que esse webinar acabar, eu vou colocar ele como privado, e aí só vai ter acesso ao webinar quem tiver o link, ok? Bom, aqui tem alguns benchmarkings, olha só, o Carlos Chaves colocou, olha, 40 clientes por um funcionário. A Eunice, 30 clientes para 3 funcionários. O que mais que tem aqui, olha? Só isso, gente? Poxa, só 2 pessoas compartilharam aí sua taxa de clientes por funcionário? Poxa vida.